Como começar a estudar de fato para redação? Essa é disparadamente uma das perguntas que eu mais recebo. E é sobre isso que eu gostaria de falar contigo aqui nessa videoaula de hoje e tá podendo te ajudar a criar esse método para que você possa evoluir nessa habilidade. Escrever texto, gente, não é um dom reservado para poucos, não é uma coisa assim, eu sou iluminado, eu vou escrever. Não é algo que eu sou criativo, estou inspirado, vamos lá, vamos escrever aqui um texto agora, vamos escrever uma poesia, uma dissertação. Não é isso. Trata-se de método, trata-se de técnica, conteúdo e treino. Você precisa dessas três coisas, TTC, técnica, treino e conteúdo. A gente vai ver mais aprofundadamente aqui método específico para que você possa estudar para redação e melhorar em redação. Então fica comigo no vídeo até o final que as dicas estão incríveis, imperdíveis. Para começar, a gente sempre tem que ter um método para estudar para qualquer disciplina. A gente precisa de uma metodologia. O ser humano precisa disso justamente porque o nosso cérebro ele se adapta melhor quando existe uma metodologia. Imagine só você, se eu quiser te ensinar a tocar violão. E aí eu pego o violão, jogo o violão na sua mão lá. Toca aí Djavan. Toca aí Caetano Veloso. Como é que você vai conseguir tocar um negócio desse? Vai no Cifra Club lá, baixar a cifra e de repente você vai estar tocando? Não. Você precisa de uma metodologia, ou seja, de uma sistematização de etapas, em etapas para que você consiga aprender. A gente necessita disso em qualquer área do conhecimento. Muitas vezes a gente se pergunta por que a gente tem traumas e bloqueios em matemática, física, e isso é facilmente explicado pela neurociência. A gente não desenvolveu metodologias capazes de desbloquear o nosso potencial nessas áreas. No nosso cérebro existem gatilhos mentais que são ativados a partir de quando você começa a fazer as coisas de uma maneira cadenciada, ou seja, por etapas. Em redação ocorre da mesma forma. Desde o ensino médio eu me perguntava também por que as pessoas tinham grandes dificuldades em produzir seus textos, produzir redação. Por que isso acontece? Não sei se você já parou para se perguntar. A neurociência traz essa resposta através justamente do estudo evolutivo da mente humana. Nossa mente, gente, ela foi treinada para falar. Nós aprendemos a falar, no dialeto, na língua nativa, e nós aprendemos também outros idiomas quando esses idiomas são estimulados na gente. Então o que acontece? Mesma coisa na escrita. Existe essa habilidade inerente ao nosso cérebro aqui, a gente tem essa potencialidade, mas se a gente não desenvolve, se a gente não treina, se a gente não tem metodologia, a gente não consegue progredir, porque falar é mais prático que escrever. É por isso que escrever parece chato para você, porque na verdade não é que seja chato, mas é porque no decorrer do processo evolutivo, a gente percebe até na história que as pessoas os escribas, as pessoas que estavam registrando ali as coisas do faraó, do imperador romano, os monges que detinham todo o conhecimento nas bibliotecas na Idade Média, e até mesmo os cientistas, filósofos teóricos do Renascimento, e assim sucessivamente, as pessoas que escrevem, que são letradas, são uma classe muito pequena da sociedade, são a classe ínfima da sociedade. Até por conta disso, a maioria das pessoas é mais treinada a falar do que escrever. Mas isso não significa que não possamos desenvolver essa habilidade, e é por isso que todos os dias eu estou buscando metodologias mais avançadas para mostrar para vocês como é que a gente faz. Se você não domina a língua portuguesa, você vai ficar a vida toda achando que redação é inspiração, inspiração da mente, inspiração do além, sei lá onde, e vai achar que escrever, escrita de textos de Tumblr, de Facebook, não é a mesma coisa que redação, você precisa de técnica. Você lê uma poesia de Vinícius de Moraes, pega uma poesia de Drummond lá para você ler, vai lá na Rosa do Povo, vai lá no soneto de Vinícius, veja que ali é 95% técnica e 5% inspiração. Pode ter certeza, porque aqueles caras ali estudaram a língua portuguesa, eles reviraram a gramática ali ao contrário. Viraram e reviraram ao avesso a gramática para poder escrever um soneto daquele calibre ali, cara. Por isso que eu digo, para você melhorar a linguagem, você vai precisar ler muito, praticar muito e revisar muito as normas da linguagem, beleza? A partir disso, eu montei um cronograma aqui especial que eu vou estar disponibilizando para vocês também em PDF, justamente para quê? Para que vocês comecem a perceber quais erros vocês mais cometem nos textos e aí, a partir daí, estejam começando a revisar. Muita gente escreve bem, só que a pontuação do texto, você acaba não entendendo nada das ideias da pessoa. Tem outras pessoas que têm ideias mais fracas, precisam melhorar na argumentação e tem uma pontuação brilhante no texto. Você vê que sempre tem um detalhe ou outro, mas o mais importante é justamente isso, nunca esqueça, técnica, treino e conteúdo. É disso que você vai precisar. Então, você elaborou um texto. Alguém corrigiu seu texto apontando alguns erros. Eu, quando corrijo os textos, eu separo em quatro pontos, 4 níveis de erros, justamente para que a pessoa possa estar dando mais vazão, para que ela possa corrigir
esses tipos de erros e depois passar para os outros. Olha só. Então, eu pego o texto, leio todo. A pessoa errou mais vírgula. Toda hora errando vírgula. Isso se chama erro por recorrência. Olha só, gente. Faça uma listagem completa dos erros e disponibilize um tempo para que você possa dedicar a cada um. Segundo tipo de erro são os erros graves. Erros de concordância, erros de articulação, sabe? Erros que são erros grotescos mesmo. Usar primeira e segunda pessoa, erros que possam fazer seu período, seu parágrafo ficar inválido, ou até possam mesmo atribuir 0 para sua redação. Então, primeiro, recorrência, erros graves, erros de desatenção, são aqueles erros bestas, assim, uma vírgula, um ponto, um acento, singular, plural, mas e mais, questões de ortografia e sinônimos, parônimos, homônimos, palavras que se parecem demais, possuem sentidos distintos. Pois é, então, primeiro, recorrência, erros graves, desatenção e 4, pequenos detalhes. Ou seja, você vai ver quais foram os pequenos detalhes. E você vai pegar justamente essa hierarquia para quê? Para você ir revisando uma coisa de cada vez. O mais importante aqui é que tá o pulo do gato, maior sacada dessa aula aqui, cara. Você vai pegar um erro de cada vez e você vai estudar. Nessa redação aqui, o meu erro de recorrência foi vírgula. Eu vou estudar a vírgula, estuda a vírgula. Na próxima redação, você se cobre em vírgula. Cara, seu conteúdo pode não estar tão bom, sua estrutura pode não estar 100%, mas eu não quero que você erre mais em vírgula na sua redação. E aí você vai superando um erro de cada vez. Não adianta você pegar todos e querer estudar todos os erros de cada vez. Quem muito abraça, pouco aperta. E aqui eu trouxe para vocês, ó, todas as disciplinas têm conteúdos basilares, ou seja, conteúdos que servem de base, pré-requisito. Então, o primeiro pré-requisito que muita gente ignora para a prova de redação é a parte justamente de gramática. Você precisa ter gramática. Sem gramática você não vai para lugar nenhum. É a questão justamente da técnica. Quando eu falo técnica, eu quero dizer norma, gramática, escrita, regra, decoreba. É chato pra caramba, a gente sabe disso, só que a gente precisa dominar a nossa língua para poder escrever. Como é que você acha que o Machado de Assis escrevia? Como é que você acha que a Luiz Azevedo escrevia? Precisa dominar a gramática, cara. Você precisa ser bom em gramática. Senão, seu texto não vai ficar compreensível pro seu corretor e você não vai tirar uma boa nota. Depois de gramática, você tem que ter a parte de argumentação. A argumentação, eu sempre gosto de dizer que, na verdade, é o quê? O conteúdo do texto. Vou colocar aqui, ó, gramática são as técnicas, beleza, gente? São as regras. A argumentação é a parte de conteúdo. E aí é que vem o quê? A redação, que é justamente a parte de articulação das ideias. Então tem muita gente aí que fica, qual teórico que eu devo citar? Qual articulação que eu devo fazer aqui? O que eu coloco no desenvolvimento? O que eu coloco na conclusão? O que eu coloco na introdução? Quando você fizer a prova do Enem, você não vai conseguir passar de 600, 700 pontos. Você vai conseguir passar de 500 pontos. Por que você vai ficar nessa margem aí? E por que são poucas as pessoas que tiram 1000 na redação? Você já parou para se perguntar? Por que todo ano é só 50, 60 pessoas que tiram 1000 na redação? Justamente pelo fato de que essas pessoas que treinam muito, primeiro elas começam aqui, ó, pela base da pirâmide. Nossa pirâmide, ela tem uma base. E essa base é justamente a própria gramática. E por fim, para terminar, eis aqui a técnica salvadora para vocês. Ó, já dei essa técnica aqui, que foi um presentaço para vocês aqui, ó. A técnica da recorrência, erros graves, desatenção e detalhes. E agora eu vou dar a técnica master aqui que eu uso para poder escrever melhor os meus textos. E essa técnica Trello é justamente a técnica para forçar você a revisar seus erros. Começa do texto, elabora um texto base para fazer avaliação desse texto. Então, a partir de uma correção de alguém que realmente entenda, esteja ali para poder te ajudar mesmo, para poder ver seus erros. Texto, o T do Trello. Depois, revisão e regra. Aqui é que vem a parte mais importante, ó, que é justamente aquela parte que a gente estava discutindo aqui dos erros. Erro de recorrência, erro grave, erro de desatenção e pequenos detalhes. Então vamos lá. Texto, revisão e regra. Aí depois nós vemos aqui para escrita, onde a gente vai anotar tudo que a gente precisa. É importante que você possa anotar sempre tudo que você precisa. Então, texto, revisão e regra, escrita, das suas principais dificuldades, leitura, beleza? Leitura. Muito importante você ter leitura para absorver repertório cultural, conteúdo, e para estudar os próprios assuntos que você tem dificuldade, e organização, ou seja, planejar sempre seus textos, ver quais são os pontos que você quer melhorar, quais são os pontos que você não quer, mas que você possa estar errando, e assim você vai estar conseguindo melhorar demais e otimizar os seus conhecimentos e a qualidade dos seus textos. Aqui a gente já aprendeu como a gente pode estudar para redação, agora só falta você aplicar esses métodos e conseguir melhorar os seus resultados cada vez mais. Valeu?
É nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima. Destrave!